Pessoal, continuando então, estamos falando do cabimento do recurso de apelação, estamos falando da recorribilidade das decisões interlocutórias via apelação ou contra razões de apelação. O exemplo que eu dei para vocês no vídeo anterior fala de uma decisão que tem uma vinculação com a sentença, né? Porque se nós pensarmos que o indeferimento de uma prova influencia diretamente na cognição e no exame, na decisão que o juiz proferirá a respeito de uma determinada questão de fato, a parte só vai ter interesse em discutir o indeferimento daquela prova se realmente ela perder na sentença, né? Então é claro que nesse caso existe um interesse aí condicionado, né? Se essa parte vence na sentença, ela não vai ter interesse em recorrer da decisão que indefere a prova. E esse indeferimento só vai ser discutido em eventuais contrarrazões caso a outra parte queira discutir aquela sentença. Porém, nem sempre é assim. Nós temos algumas decisões interlocutórias não agraváveis que têm autonomia, que guardam certa autonomia com relação à sentença. Então, imaginem, por exemplo, que a parte deixe de comparecer à audiência do 334 do CPC. E vocês sabem, nós já estudamos isso, né, no ano passado, que o comparecimento na audiência do 334 é obrigatório e a ausência injustificada da parte nesse ato pode resultar numa multa que vai ser aplicada a ela. Imagine que aconteça isso. A parte não compareceu na audiência do 334, recebeu então a aplicação dessa multa. Poderia ser uma multa por litigância de má-fé também, por exemplo, né? A parte cometeu algumas das infrações que geram o apenamento em razão da litigância de má-fé e recebeu essa multa. Aí imaginem que esta parte que recebeu a aplicação dessa multa ganhe, a sentença seja favorável a ela. Se for o autor, por exemplo, ele recebeu a multa e depois o pedido dele foi julgado procedente. Ele fica feliz, afinal de contas, a sentença foi favorável. Mas ele tem um probleminha aí, né? Aquela multa que foi fixada contra ele lá atrás, em qualquer dessas hipóteses e outras que poderiam ensejar a aplicação da multa, vai continuar existindo. O fato do pedido ser procedente não afasta a multa. A multa vem porque ele praticou um ato que enseja a aplicação dessa multa. Então, ela sobrevive independentemente do resultado do processo. E aí? Será que neste caso esse autor tem que esperar que o réu faça o recurso de apelação para somente nas contrarrazões poder recorrer desta multa, já que ele foi vencedor? Não, não precisa. É aí que o interesse recursal, pessoal, está muito desatrelado da ideia de sucumbência. Lembram que eu falei isso para vocês? E volto a citar aqui a professora Carolina Ozeda, que trabalha muito bem essa questão lá no livro dela, que teve origem na sua dissertação de mestrado. Qual que é a grande questão aqui? Existe um interesse recursal autônomo daquela parte autora em recorrer da decisão interlocutória. E ele não precisa esperar que haja um recurso de apelação da parte ré, nesse exemplo, para só neste caso interpor ou impugnar a decisão interlocutória nas contrarrazões. O que ele pode fazer? Ele pode, desde já, interpor o recurso de apelação somente contra a decisão interlocutória que fixou a multa. Será um recurso de apelação autônomo nesse caso. Ele faz isso nos 15 dias da intimação da sentença. Tão logo, então, proferida e publicada essa sentença, abre-se o prazo de 15 dias para essa impugnação. E ele fará essa impugnação por meio de um recurso de apelação autônomo que vai ter por objeto apenas aquela decisão interlocutória que fixou a multa. Neste caso, ele não precisa, portanto, aguardar o recurso de apelação da outra parte para fazer isso somente nas contrarrazões. Mas vejam que aqui nós temos uma situação diferente daquela situação em que a decisão indeferiu a prova, porque ali, de fato, aquela decisão é condicionada à sentença. Elas não são autônomas, não tem uma autonomia aí. Porém, nesse segundo exemplo, nós temos necessariamente uma desvinculação daquela decisão interlocutória com o resultado do processo, com a decisão que tenha sido proferida na sentença. Não tem uma dependência entre elas. Ainda que ele tenha ganho, ainda que a decisão lá, que a sentença seja favorável a ele, ele mantém o interesse quanto
a interposição de um recurso autônomo somente para impugnar a decisão interlocutória. O texto da aula de hoje é sobre isso. É um texto que vai tratar especificamente dessa hipótese de cabimento e isso é bem importante, pessoal, é uma ressalva bem importante, tá? Vocês têm que pensar nessa situação dessa decisão interlocutória que vem em caráter autônomo, ok? Se não entenderam, depois na nossa aula específica para tirarmos dúvidas aí no Colaborate, poderemos conversar sobre isso. Recomendo de novo que vocês voltem lá no material da nossa primeira aula, lá na Teoria Geral dos Recursos, quando eu fiz para vocês uma linha de um processo e fui colocando as possíveis decisões proferidas e quando que essas decisões, então, seriam objeto de recurso, tá? Se nós quisermos explicitar um pouco isso melhor, aproveitando aqui que nós estamos falando justamente disso, o que a gente pode ter aqui, né? Eu posso ter aqui, vou colocar aqui para vocês, uma decisão 1, eu posso ter uma decisão 2 e eu posso ter depois a sentença proferida lá no final. Então, temos aqui uma linha do processo, é algo parecido com o que vimos naquela primeira aula, né? Imaginem que essa primeira decisão aqui seja uma decisão interlocutória que indefere um pedido de tutela provisória. Esta decisão aparece expressamente lá no 1015. O que vai acontecer aqui? Agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Tem que ser interposto. Se não for interposto, acontece a preclusão e não vai poder ser depois. Imagine que esta decisão aqui seja uma decisão que vem numa situação de indeferimento de prova. Portanto, ela não está lá no rol do 1015. Não cabe agravo de instrumento dela. O que a parte faz? Nada. Não faz nada. Quando vem a sentença, o que a parte vai poder fazer contra a sentença? O recurso de apelação. E este recurso de apelação vai ter por objeto esta sentença, mas também esta decisão aqui, que vai ser impugnada só lá no recurso de apelação. E imagine ainda que aqui no meio nós tenhamos a tal da decisão que fixou a multa, no exemplo que eu dei no início dessa aula para vocês. O que pode acontecer? Também vai poder ser incluída aqui, porém, eventualmente, se a parte que recebeu essa multa ganhou na sentença, ela vai poder fazer um recurso de apelação aqui só para discutir esta multa. Tudo bem? É assim que funciona a ideia da recorribilidade das decisões interlocutórias. E claro, né? Voltando também àquela possibilidade de, caso a parte não tenha um interesse recursal autônomo quanto à decisão interlocutória, ela então vai trazer essa impugnação, caso ela tenha ganho, somente nas suas contrarrazões de apelação. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido esta parte, tá? Vejam que ao falar de tudo isso, nós já falamos de um dos requisitos do recurso de apelação, né? De dois que estão super relacionados aí, né? O cabimento e o interesse. O cabimento vem por quê? Sendo sentença ou sendo decisão interlocutória não agravável, cabe apelação, a previsão legal aparece ali no CPC de 2015. Lembrem-se apenas do princípio da fungibilidade aqui e lembrem-se do caso que trabalhamos, aquele caso real meu que eu compartilhei com vocês na aula de princípios, em que nós tínhamos ali uma dúvida quanto à natureza da decisão, havia uma dúvida se aquela decisão era uma decisão interlocutória ou uma sentença, lembrem-se disso, e aí no caso concreto nós fizemos, então optamos pelo recurso de agravo de instrumento com um requisito, com um item nesse recurso sobre o princípio da fungibilidade. Isso aqui pode acontecer aqui também, nós podemos ter dúvidas aí, né? Ah, será que essa sentença é sentença? Será que é decisão interlocutória, né? São raros os casos de dúvida no CPC de 2015, mas nós podemos ter, e aí cabe a fungibilidade, sem problema nenhum, tá? Então falamos aí do interesse recursal e do cabimento. Que outros requisitos teremos no recurso de apelação? Prazo, tempestividade, 15 dias. Todos os requisitos, ou melhor, todas as regras relativas à contagem de prazos no CPC de 2015 voltam aqui. E tudo aquilo que falamos lá na aula de Teoria Geral dos Recursos também.
todas aquelas questões, a questão da comprovação do feriado local, tomem cuidado com isso, lembrando do entendimento mais recente do STJ a esse respeito, enfim, tudo aquilo se aplica aqui, não vou repetir. Voltem lá, tanto na aula de contagem de prazos, né, que vocês tiveram em processo 1, quanto também na nossa aula da semana passada de Teoria Geral dos Recursos. Preparo, recurso de apelação também tem exigência de preparo recursal, tem que juntar a guia de custas. Mais uma vez, tudo que falamos lá na aula de Teoria Geral dos Recursos com relação ao preparo continua valendo aqui. Possibilidade de regularização, possibilidade de complementação, aquelas regrinhas específicas que vão aparecer ali no artigo 1007 do CPC. Lembrem-se então de todas essas regrinhas, ok? A inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer também existirá aqui. Tudo aquilo que nós vimos especificamente também lá na aula de Teoria Geral dos Recursos, a inexistência de preclusão lógica ou consumativa, a inexistência de uma desistência do recurso ou de renúncia ao direito de recorrer, tudo isso também cabe aqui. E claro, também o requisito da regularidade formal. E para apelação, essa regularidade formal passa por uma situação interessante que nós também aprenderemos depois lá na nossa última aula de apelação, quando aprenderemos a fazer um recurso de apelação, inclusive à luz de um caso concreto, né, que vai ser o caso do LPJ, inclusive do Laboratório de Prática Jurídica que nós vamos trabalhar. Como que funciona uma apelação, pessoal? Nós vamos ver também nas aulas específicas do processamento do recurso de apelação, que o recurso de apelação é interposto perante o juízo que proferiu a decisão, perante o juízo de primeiro grau. Você interpõe ali esse recurso. Porém, o exame de admissibilidade e o julgamento do mérito da apelação serão realizados pelo tribunal. Então, a tua apelação tem que vir com dois momentos. É uma peça só, é uma petição só, mas ela tem que vir com dois momentos. Um primeiro momento, que nós chamamos de petição de interposição, peça de interposição, em que você vai dizer: juízo de primeiro grau, estou aqui recorrendo da sua decisão. Portanto, esta petição é encaminhada para o juízo de primeiro grau e ali você traz as partes de sua qualificação, o preâmbulo da peça e, claro, um pedido para que seja remetido para o tribunal, para que seja intimada a parte contrária para contrarrazões e seja remetido o recurso para o tribunal. E um segundo momento, que são as razões de apelação, em que serão trazidos os errores em procedendo, os errores em judicando, todos os fundamentos necessários e, ao final, o pedido de nulidade da decisão, pedido de reforma da decisão. Depois, lá na aula específica sobre como fazer a apelação, nós vamos voltar em tudo isso, ok? Então, temos que atender aí também a dialeticidade. Então, todos os fundamentos da decisão têm que ser impugnados. Daqui a pouquinho, na aula de efeitos, vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Enfim, todas essas questões formais relativas ao recurso de apelação. Esses são os requisitos, pessoal, do recurso de apelação, tá? Vejam que a grande questão da apelação está realmente no cabimento, em especial com essas novidades do CPC de 2015, mas está também na devolutividade da apelação. Afinal de contas, o que vai para o tribunal com um recurso de apelação quando eu resolvo formular esse meio de impugnação? E isso nós vamos estudar na nossa próxima aula, que será uma aula específica sobre os efeitos do recurso de apelação. E nós vamos trabalhar em especial o efeito devolutivo, que é bem peculiar e é bem diferenciado no recurso de apelação. Já, ou melhor, amanhã, falaremos disso. Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab para falarmos então sobre as dúvidas de vocês no que se refere ao cabimento e aos demais requisitos da apelação e também para discutirmos os casos que eu preparei para vocês especificamente sobre as hipóteses de cabimento, o interesse recursal e essa questão de impugnação das decisões interlocutórias em apelação ou recurso ou contra razões de apelação, ok? Até daqui a pouquinho, tragam as dúvidas, um beijo, nos encontramos já já.